Acho que a nossa vida aqui dentro e fora também é muito mais organizada por a gente ter esse controle, assim, através do Clinicorp. Sejam bem-vindos à nossa clínica, a Mara Odontologia, e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da nossa estrutura. E do que a gente pensou para fazer essa clínica não ficar com cara de clínica odontológica. Eu e a Carol, a gente se conhece desde o primeiro dia de faculdade. E desde a faculdade já existia uma ideia, assim, que parecia muito distante de um dia... a gente ter uma clínica. Quando a gente se formou, a gente seguiu caminhos bem diferentes, assim. Eu fiquei trabalhando mais em uma clínica específica e a Carol trabalhava em várias clínicas. E a gente começou a ficar insatisfeita, assim, querer algo a mais, né? E aí juntou essa questão de estar insatisfeita com a forma de trabalho que a gente estava tendo, com a oportunidade que apareceu, e aí a gente entendeu que era um bom momento para abrir a clínica, assim. A gente se importa com detalhes, então isso já é um ponto, uma característica nossa, da nossa personalidade. E a gente sempre teve a ideia de abrir uma clínica que fosse um lugar que fosse diferente, assim, que trouxesse uma leveza para odontologia que muitas vezes a gente não encontra, né? Como a nossa intenção era lembrar praia, casa de praia, essa parede tem uma textura como se fosse areia da praia. E aí, ainda nessa pegada de praia, as cores, o material dos móveis, tem isso também de lembrar uma casa de praia. A gente também queria um cantinho que fosse bem instagramável, assim, que as crianças gostassem, que as mães gostassem. Eu sempre quis ser dentista. A minha história com a odontologia, eu digo que começou aos 2 anos de idade, porque desde muito cedo eu fui ao dentista e pra mim era sensacional ir ao dentista, era um evento, assim. Então, decidi ali, ainda criança, que eu seria dentista. Tinha essa vontade de fazer odontopediatria. No meio da faculdade, pensei em outras especialidades também, mas odontopediatria sempre teve um lugarzinho especial. Aqui a gente começa na parte mais lúdica da clínica. O caminho do meu consultório tem a brinquedoteca. Aqui no consultório tem vários elementos lúdicos, né, que reforçam essa boa experiência para a criança, que elas achem legal ir ao dentista, reforçando isso. A minha história já é um pouco diferente. Na verdade, eu nunca tinha pensado em fazer odontologia até uma boa fase da minha vida, assim. E daí, até antes de fazer odonto, eu fiz uma outra faculdade, me formei. E quando eu tava fazendo estágio dessa outra faculdade, eu sabia que eu não queria seguir aquela linha, assim. E aí eu conheci uma dentista nesse meu estágio. Eu pensei, gente, por que eu nunca pensei em fazer odonto? Parece bem legal, né? Comecei a me apaixonar mais pelo odonto na faculdade do que antes dela. Antes ainda era assim, uma vontade, mas não era um sonho de infância igual a Carol. Eu entrei na odonto sabendo que eu queria ir pra ortodontia, mas eu não sabia antes nem que eu queria fazer odontologia. Aqui dentro não tem todas as coisas que tem no consultório da Carol, de atendimento de criança, porque aqui a gente faz o atendimento dos adultos, mas ainda assim, no consultório, a gente quis trazer essa leveza. Isso tudo também aliado à tecnologia, a gente tem um scanner intraoral e aqui a cadeira odontológica, um consultório bem iluminado, a gente sempre quis um consultório com bastante iluminação. Já estava certo na nossa cabeça que esse próximo passo seria dado, né, com toda a organização, com muito cuidado para que as coisas dessem certo. A gente fazia as coisas de uma forma muito intuitiva, assim, né, com boa intenção, mas a gente não tinha, assim, um conhecimento. Eu acho que até a falta de conhecimento de algumas coisas que a gente tinha foram positivas pra gente conseguir dar esse passo. Porque eu acho que se hoje em dia a gente fosse botar num papel tudo que, a gente vai abrir uma clínica, a gente tá nessa situação, a gente tem isso de paciente, vai ter isso aqui de custo fixo, não vou? Isso, Então, esse desconhecimento foi importante também. A gente não tinha nem conhecimento, nem ferramenta. Tinha ferramenta, mas não sabia usar, né? Porque a gente tinha sistema e tudo mais, mas estava aprendendo, mas não tinha conhecimento mesmo de como aplicar aquilo. A gente sempre teve cuidado com os pacientes, então a gente queria deixar isso tudo organizado. Sempre foi uma preocupação, tanto é que desde o início a Clinicorp esteve com a gente, né? Porque a gente queria um sistema que nos ajudasse a controlar tudo isso.
A gente demora um pouco, às vezes, pra perceber isso, mas a gente já se forma sendo um negócio. Empresa, uma né? empresa. Mesmo que não tenha um espaço físico, um Sim. CNPJ. Mesmo assim. atendendo para outras clínicas e tudo mais, a gente já tem que ter alguma ideia mínima, ou pelo menos devia se importar em ter uma ideia mínima de gestão do nosso tempo, dos nossos pacientes, do nosso dinheiro. Esse conhecimento de gestão com certeza é importante mesmo antes de ter uma clínica própria. Só de ser dentista já é muito importante. O nosso foco sempre foi fidelizar quem já Quem a é gente nosso já paciente. Então, entregando uma boa experiência para eles, é claro que eles vão indicar para outras famílias, outros pacientes, né? E vão chegar até nós, novos pacientes. Então, a nossa clínica nunca foi focada em mídias patrocinadas, marketing digital, Tráfego pago, esse tipo de coisa. mas a gente sempre trabalhou muito bem a nossa imagem, tanto dentro da clínica quanto nas nossas redes sociais. E eu acho que isso contribuiu muito para que essa roda, claro que às vezes mais devagar do que um tráfego pago, mas que essa roda girasse e a gente tivesse cada vez mais pacientes, assim. Mas o foco sempre foi esse, né, Jô? De cuidar muito bem de quem já é nosso paciente. A gente se importa de verdade em cuidar desse paciente. Mesmo que seja uma coisa pequena, que o paciente não gostou ou não teve uma boa experiência, a gente se importa em resolver, sabe? E assim, esse cuidado nos mínimos detalhes, né? Claro, a gente tem um cuidado voltado para a odontologia, para a parte técnica. E assim, levando em consideração, acho que a gente faz nos nossos pacientes o que a gente faria na gente, ou pessoas da nossa família, né? Mas além desse cuidado odontológico, também um cuidado com experiência, com a satisfação dele como um todo. Assim. Para aquele paciente, é a hora da consulta dele, sabe? Ele saiu de casa, ele tá preparado para passar por uma consulta e ser cuidado por nós. Então, aqui a gente pensa que é a hora de encantar, de certa forma, né, aquele paciente e sabe, ele realmente sentir que estávamos esperando por ele, pela consulta dele. Eu trabalhava numa clínica que usava um software de gestão que não era o Clinicorp. Eu sabia que era importante ter um software que tivesse gestão, mas eu não sabia exatamente o que o dono da clínica fazia com aquilo. Mas eu sabia que ele usava, sabe? Ele fazia a gestão da clínica dele do jeito dele com aquele software. Eu trabalhava em muitas clínicas. E então cada uma tinha, né, a sua forma de trabalhar. Mesmo trabalhando em vários, eu tinha vontade de ter uma coisa que agrupasse tudo, assim. E aí eu lembro que eu usava, tipo, Word, Excel do meu computador, sabe? Eu usei bastante o Excel também, porque apesar de ter o sistema de gestão, eu não sabia usar aquele sistema de gestão. Então eu queria controlar o que eu ia receber no fim do mês, o que aquele paciente tinha, ia pagar, não ia pagar, enfim. Aí eu usava o Excel. Uma coisa que eu lembro que me incomodava é que primeiro eu anotava num papel nas clínicas, porque eu não ficava carregando meu computador. Então eu ia anotando em cada clínica que eu ia anotava e quando eu chegava em casa, daí em um dia específico eu passava para alimentava esses dados em um Word Excel. E assim, se eu tivesse me formado agora, eu já contrataria um sistema só meu e mesmo que eu trabalhasse em vários lugares, Tu tinha o controle dos teus pacientes ali. Teria o controle, seria muito mais fácil. Como eu trabalhava em várias clínicas, eu conhecia vários. A Joana também conhecia alguns softwares, né? E aí, na verdade, um amigo nosso, que já tinha clínica na época, e a gente queria trazer esse lado da gestão, como a gente já falou, né? Ter foco nisso. Então a gente conversou com ele e ele falou, ó, tem que contratar o Clinicorp porque ele tem vários relatórios, é bom de gestão. Daí, assim, naquela época a gente nem sabia direito o que era relatório. Mas a gente pensou, se é coisa de gestão, eu vou precisar. Nossa senhora, é verdade. Eu não sabia o que era um relatório, assim. Isso, imagina. Exportar relatório, porque tudo bem, depois eu descubro, mas a gente precisa desse. Então. E aí foi assim, a gente contratou. E desde que a gente contratou, pelo menos o básico ali, depois a gente foi aprendendo as outras ferramentas, mas é muito intuitivo, né? Então foi fácil de começar a mexer. Isso. Aí depois as outras coisas a gente foi descobrindo com o tempo. Eu acho que o conhecimento de gestão foi crescendo junto com a gente e a gente foi usando mais ferramentas com esse conhecimento que foi crescendo, assim. Não adiantava a gente querer usar um monte de coisa se a gente nem sabia para que usar aquilo e com qual objetivo usar. Então acho que foi tudo no tempo certo, assim. Eu acho que assim, né, as básicas, a agenda e a ficha do paciente, mas partindo para um próximo nível seria o controle financeiro e esses relatórios individuais e com certeza o CRM.
Eu tinha bastante dificuldade em fazer essa conciliação do sistema com o sistema da máquina de cartão, né? Quando não era integrado. Às vezes, sei lá, o mês tem 28 dias, aí tem 31, tem 30 e começa a não bater as informações. Então, eu perdia bastante tempo fazendo essa conferência. E aí, eu migrei para a CleanPay justamente para facilitar isso, assim, para ter essa integração e a máquina, né, trabalhar conforme o sistema trabalha. E isso, para mim, facilita muito, porque eu não preciso mais me preocupar tanto com essas divergências que antes dava, né? Eu faço bastante tratamento com boletos, né? E eu acho que ter os boletos dentro do sistema de gestão é muito bom. Porque antes era em outro sistema. Sim. Aí tinha que abrir lá o relatório do outro sistema. Aí depois da baixa, se aquele boleto tinha sido pago. Aí assim, alterava o boleto, tinha que alterar tudo. Era muito chato de fazer isso. Então o boleto estando no sistema é muito fácil. Só olha ali, ó, se o paciente pagou ou não. Aí mostra todos os boletos que estão atrasados. É fácil, então ajuda bastante. Não sei de números, mas eu sei que a gente economiza tempo, economiza, sabe, energia. Vai demandar menos tempo. Vai demandar menos energia, tempo, né? exatamente. Na verdade, assim, o indicador numérico é difícil de dar, porque a gente sempre teve o Clinicorp, então não teve, assim, um divisor de águas. A gente tem bastante gente que a gente sabe que, assim, aí era tudo em papel, e aí depois eu comecei a usar o sistema, e daí, nossa, mudou. Isso. Como a gente sempre usou e foi crescendo junto com o sistema e com o nosso conhecimento de gestão, é difícil de dar mensurar, um número, assim, né? De mensurar. Mas a gente sabe com certeza que a gente economiza tempo e energia. Acho que a nossa vida aqui dentro e fora também é muito mais organizada por a gente ter esse controle, assim, através do Clinicorp. E isso faz a gente ter tanto mais tempo para executar funções, enfim, que seja um marketing interno, outras funções dentro da clínica e também fora dela, porque daí se a gente consegue deixar mais organizado aqui, o tempo que a gente tem fora da clínica acaba... A gente não precisa ficar o tempo todo pensando em coisas que o sistema tá... Acho que essa organização economiza tempo aqui e, consequentemente, a gente tem mais tempo lá fora também, né? De vida, assim. Eu diria que é muito importante a pessoa usar um sistema de gestão, de preferência o Clinicorp, né? Que é o que a gente indica sempre. Mas que, a partir do momento que ela tiver um sistema de gestão, ela também precisa dedicar um tempo para fazer a gestão. Não adianta ter um sistema de gestão e ela diz, eu tenho um sistema de gestão, mas não usa direito, não preenche nada e continua tudo igual, e aí só usa o sistema de gestão para agenda e para evoluir prontuário. Porque o problema, eu acho, dos dentistas e de muitas pessoas da área da saúde é não entender que o sistema de gestão ele não é só agenda e prontuário. Ele é um monte de coisas que eles podem usar para crescer profissionalmente. Então, eu acho que é isso. Assim, primeiro, tu contrata um sistema de gestão, usa o básico, que é agenda e prontuário, mas começa a explorar as outras coisas que tem ali dentro, porque isso vai fazer evoluir a tua vida profissional, assim. A gente não tem essa noção, mas se a gente já começar organizado, é muito mais fácil, sabe? Amanhã a clínica faz 5 anos. Tu falou lá no início, eu pensei, nossa, faz 5 anos amanhã. É verdade, que legal. Obrigada. Já dá. Já dá.